Boa noite a todos. A gente sempre é testado, né? Tinha projetado para fazer aqui projetando, mas às vezes acontece um acaso que não existe, que a gente tem que fazer sem projetar, né? Já tem acontecido com uma frequência comigo. Chega em casa, funciona com uma beleza, mas na hora não funciona. Então a gente se previne, traz um celular para termos o nosso roteiro, né? Eu quero agradecer primeiramente a Deus pela oportunidade de servir, de estar aqui numa casa de oração. É por Ele, se fosse por Ele, nós não estaríamos aqui, né? Então não existe o acaso, como eu disse. Agradecer a Jesus, o nosso mestre, nosso sol maior, que nos orienta e guia na caminhada. Agradecer também a espiritualidade maior dessa casa que nos acolhe, as nossas individuais, né? Aqueles que nos assistem, quando nos propomos a servir a Jesus e a trabalhar na seara dele. E quero agradecer a essa casa maravilhosa, cheia de amigos maravilhosos que nos ajudam e nos dão a oportunidade de servir, porque trabalhar com reflexões é uma forma de servir ao Cristo. Nós aprendemos também, mas servimos. E nós que estamos aqui, todos nós, sempre buscamos alguma coisa, né? E é essa coisa que a gente busca, com certeza, é o nosso bem-estar, é a nossa vivência maior nos ensinos de Jesus. O que eu preparei hoje para nós são as lições de Jesus baseadas em alguns livros. Por exemplo, o Amigo Jesus está no livro do Alexandre Vieira Viana de Paula, com o título O Celeste Amigo. Eu recomendo, é um livro maravilhoso. Está também na obras de Divaldo e Amélia Rodrigues, Primícias do Reino, Trigo de Deus e Quando Voltar a Primavera. São histórias que a gente vai trazer aqui, histórias de Jesus, com lições que ele nos deixou. Jesus esteve aqui há 2026 anos, nos deixou inúmeras lições, parábolas, reflexões. Muitas vezes não entendemos as parábolas dele na época, agora com a visão espírita estamos conseguindo entender um pouco, mas o que ele sempre disse, estudando as parábolas dele, é o nosso crescimento espiritual, a nossa jornada espiritual. Ele disse, há muitas moradas na casa do meu pai. Então, para nós entendermos naquela época, mas como muitas moradas, a terra é a única? Não, a terra não é a única. Ele já falava sobre isso. Falava também que era preciso nascer de novo, né? É como nascer de novo, né? Então, já estava nos orientando de que existe uma vida que não é essa somente encarnada, a vida do espírito, e que nós éramos seres espirituais, estagiando na forma humana aqui na terra para nos melhorarmos. E isso a doutrina espírita nos esclareceu bastante. Então, essas mensagens que nós temos hoje é justamente isso, para que nós possamos entender o que Jesus disse e agora começar a vivenciar. Porque, como diz Joana de Ângeles, a gente estuda, reflete, né, medita, mas a vivência ainda é algo que nós temos uma certa dificuldade. E o nosso patamar hoje é vivenciar. Há muitos anos nós fomos convidados pelo Cristo em muitas outras encarnações e não aceitamos. E agora nós estamos aceitando o convite, pequeninamente que seja, nós estamos numa casa de oração, servindo, trabalhando. Muitos de vocês frequentam essa casa toda semana, né? O pessoal que prepara a casa. Então é isso, nós estamos aprendendo a servir a Jesus. Mas vamos lembrar que quando Jesus veio, o que eles esperavam? O Messias Salvador, né? Aquele que viria tirar a dor, tirar a ansiedade, tirar a escravidão, que viria fazer uma revolução, né? Ao pessoal da época. E eles esperavam muito Jesus dessa forma. Mas Jesus vem de uma outra forma. Nos ensinar algo que nós, na época, não estávamos acostumados. Ensinar a amar, a compreender o nosso irmão. Ensinar a viver com o nosso irmão, entendendo que cada um de nós é único. Nós somos seres únicos, não existe duas Sandra nem duas Thaís, porque nós temos histórias diferentes, fomos criados pelo Criador simples e ignorantes, com a possibilidade de crescer pelas escolhas através do livre-arbítrio. E essas escolhas que nos diferenciam. Então, quando Jesus chegou, ele veio falar do quê? Falar do amor, ensinar o pessoal a amar, levando em conta que o amor se aprende. O amor, nós temos o germe em nós, está lá no capítulo da lei do amor do evangelho, o germe está em nós, mas nós precisamos trabalhar, cultivar, colocar em prática. E há um livro de Chico que ele diz assim, nós fazemos o amor em nós, construímos o amor em nós com pequenas atitudes de tolerância, de compreensão,
de serenidade, de respeito, de não apontar o dedo e não julgar. E assim nós vamos construindo esse amor que para Cristo era, né, muito fácil, mas para nós temos ainda a dificuldade do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Não estamos ainda tão preparados para trabalhar esse amor universal que o Cristo ensinou. Mas ele disse quando ele veio, né? Assim nos fala Amélia Rodrigues, disseminou o amor, a liberdade e a paz, conciliando a todos a construção do reino de Deus em nós. Quando ele disse, né, que é necessário construir o reino de Deus em nós, nós achávamos que era um lugar que a gente ia, depois que a gente desencarnasse, ficasse lá esperando, né? Mas nós vamos aprendendo com a doutrina espírita que a construção do reino de Deus em nós é algo que nós fazemos trabalhando, nos esforçando em ser criaturas melhores. E o reino de Deus em nós é o Cristo em nós, como nos disse Paulo de Tarso, né? Depois de muito penar, de muito sofrer, de muito trabalhar, 30 anos preso ao se dedicar a Jesus, o que ele diz? Hoje não sou eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim. É esse amor que Jesus ensinou. Essa essência da vida que nós temos, que não é só essa. Ele vem nos ensinar que existe uma essência maior, a essência do Espírito, o Espírito imortal, que passa pela provação das encarnações, volta ao plano espiritual, faz um novo trabalho, quer voltar para cá, se arrepende, recebe o amparo espiritual e consegue retornar à nova encarnação, com o propósito do crescimento espiritual, com o propósito de vencer as suas más tendências. Esse é o objetivo da nossa encarnação, que a cada dia nos tornemos criaturas melhores. E lá no capítulo 17 do Evangelho, nos diz assim, tanto Kardec como Jesus, nos esforçarmos em adquirir as qualidades e virtudes do homem de bem, porque fazer o bem é a nossa caminhada aqui. Nós somos colocados aqui para realmente aprendermos o que é o bem. Também está em nós essa condição de fazermos o bem. Mas pelo orgulho, pela vaidade, pela soberba, pelo interesse material que a gente foi vivendo ao longo das encarnações, nós vamos aos poucos aprendendo a fazer esse bem. Esse bem que não pede nada. Não dá com essa mão e cobra com essa. É um bem que não exige nada, não exige qualquer coisa de troca. Esse é o bem verdadeiro. Mas começando a nossa história, nós vamos verificar aqui que Jesus nos falava sobre a rotina, a importância da gente não deixar que a rotina domine a nossa caminhada. Nessa passagem, Jesus está indo à casa de Lázaro, Maria e Marta. Como era costume, ele sempre ia visitá-los. E lá chegando, ele disse que a paz esteja nesse lar, nos orientando que assim deve ser a nossa caminhada também, desejando o bem aonde nós estamos chegando, as boas vibrações. Mas ele chegou, assentou-se à cadeira, Maria foi ouvi-lo, ficou com ele, Lázaro também, e Marta foi trabalhar. Marta deixou Jesus e foi cuidar dos afazeres materiais, da casa, da comida, da louça, e observando que Maria não a estava acompanhando, ela reclamou a Jesus, nos fala Amélia Rodrigues, nesse livro Primícias do Reino. E Jesus disse, Marta, Marta, estás afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Qual é a lição que ele tenta nos passar aqui? Que nós busquemos mais tempo para as coisas de Deus e não deixemos a rotina dominar a nossa caminhada. Quantas vezes nós estamos marcados para vir para a casa de oração? Aí a gente, tem o fim da novela, vou ficar aqui vendo o fim da novela, não é? Ou quantas vezes tem um jogo de futebol. Então, assim, que nós não estamos proibidos de ver as coisas que nos dá alegria, nos dá prazer de forma alguma. Também não estamos proibidos de ver as coisas materiais da melhor forma possível, que nos auxilia sem qualquer tipo de ação que possa prejudicar o outro. Mas nós temos que estar atento à nossa condição. Nós estamos buscando as coisas de Deus? Nós estamos tendo tempo ou estamos sendo como Marta, que foi trabalhar e deixou Jesus ali conversando com Maria? Maria foi muito mais inteligente. Maria ficou ouvindo aquelas palavras maravilhosas do Cristo. Deixou os afazeres para depois. É isso que ele nos coloca. E que é importante para a gente aqui.
que a gente tem muitos afazeres materiais, sim, nós necessitamos do afazer material, de correr atrás do alimento, da comida, da bebida, da roupa, do trabalho, mas nós temos que ter esse tempo para Jesus, esse tempo para construir em nós esse reino de Deus, esse tempo para conexão com o Pai Criador, que está esperando que a gente o busque, né? Não nos obriga a nada, não nos cobra nada, mas nós sabemos, como espíritas que somos, que o nosso caminhar aqui é de crescimento, né? Nosso caminhar aqui é de ser um dia puro. Como nos diz Eulália Bueno, na última vez que ela fez uma palestra, ela disse claramente para nós somos anjos em construção da nossa angelitude. Nós não somos perfeitos, não nascemos perfeitos, nascemos com a condição de construir isso em nós. O que é importante a gente ver? Nós temos compromisso como seres espirituais que somos com a família, com os amigos, com o trabalho. Não está nos pedindo para abandonar a família e se dedicar somente à causa espiritual. Está nos pedindo que a gente trabalhe isso de uma forma boa, tanto no crescimento material como no crescimento espiritual. Essa é a fala de Jesus, importante para nós nesse momento. O que é outra coisa importante também? Que nós sempre estejamos ligados, não importa a religião que a gente frequenta, o que importa é que nós nos conectemos com o Criador em nossa caminhada. Que nós aceitemos que existe um ser superior a nós, que nos orientou, nos guiou, nos conduz, nos deu a vida e quer que a gente cresça, amadureça, se torne um dia puro como Jesus. Então, fazer parte de uma religião, seja ela qual for, é muito importante. Se for a espírita, melhor, né? Porque nós estamos aprendendo lições de Jesus à luz da doutrina espírita. Lembrando que o espiritismo é a terceira revelação do Criador. Primeira Moisés, segunda Jesus, terceira Espiritismo. E não foi Kardec que escreveu, ele codificou, é muito diferente. Ele recebeu as orientações espiritual de pessoas que lá estavam em outro patamar superior a nós e trouxe para nós, nos alertando da nossa condição de crescimento evolutivo e de caminhada. Uma outra lição que a gente tem é quando Jesus fala sobre a água da vida. Lembra da água da vida? Ele vai até o poço, a senhora está lá. Aí são várias passagens importantes. Samaritana era um pessoal que as pessoas não aceitavam muito, porque eles se deixaram, segundo conta, a misturar-se com aqueles que os escravizaram. Mas isso não importa. Para Jesus não havia diferença de raça, nem de crença, nem de etnia. Somos todos iguais, né? Perante Deus. E aqui todos nós somos iguais, diferentes na escolha, mas somos iguais. Então Jesus passando pela Samaria, ele quis ir lá, ele foi, e ele encontrou a samaritana, né, tirando a água do poço. E ele pediu, dai-me água de beber, né? E ela ofereceu o copo, falou, pega, ele falou, não, dai-me água de beber, orientando a ela que existia uma outra água, uma água que nos dá o que? O conhecimento e entendimento. Ele diz assim a ela, ó, aquele que beber da água da vida que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe oferecer se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. O que nós aprendemos com esse ensino de Jesus? A libertar-nos da ignorância espiritual. O conhecimento liberta, nós sabemos disso. Quanto mais nós temos o conhecimento, mais nós temos entendimento, compreensão e, consequentemente, condições de fazer escolhas mais saudáveis, mais voltadas àquilo que nós estamos aprendendo com Jesus. Então, dar-me água é que a gente não se deixe envolver pelas coisas que nos tirem da alegria de conhecer, da alegria de saber. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a verdade é que somos espíritos. Essa é a verdade que Jesus ensinou. E que nós estamos aqui pela misericórdia divina, reencarnando sempre para podermos a cada dia sermos melhores. Quando ele fala isso, que a gente busque aqui nessa caminhada nossa, é a verdade que vem da onde? Dos ensinos morais do Cristo. A doutrina espírita tem um Pentateuco, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Tudo que nós precisamos saber sobre o ensino moral, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Kardec nos abre todos os ensinos de Jesus e nos esclarece. E esse conhecimento vem da gente estudar.
Eu venho aqui na Thaís, eu fico apaixonada. Tem estudo toda hora aqui, vários tipos de estudo, porque o conhecimento é importante para todos nós, né? Quando nós estudamos, nós não somos os mesmos de antes. Já podemos conciliar, fazer escolhas mais saudáveis, com mais conhecimento e caminhar nessa jornada que o Cristo nos ensinou. Uma outra passagem que a gente tem é quando Jesus nos fala do despertar ético-moral de cada um. Qual é essa passagem? Quando Jesus estava em Cafarnaum, ele curou 100 pessoas, no mínimo, segundo consta nesse livro também de Amélia Rodrigues. As pessoas chegavam acabrunhadas, doloridas, sem esperança, esperando que Jesus pudesse trazer ali o alívio que necessitavam. E naquele dia Jesus recebeu a todos, curou a todos. Mas entrava triste e saía alegre e feliz, né? Isso acontece com a gente também. Então, terminadas as tarefas, Jesus se recolheu até o rio, na casa de Pedro, perto. E Pedro então viu Jesus chorando. E ele perguntou: Senhor, choras por quê? De felicidade, né? Porque curou tantas pessoas. E Jesus disse assim: Pedro, Pedro, choro. Choro de tristeza e compadecido. Por quê? Porque Jesus tinha uma visão diferente da nossa. Ele conseguia olhar para dentro de nós. Tinha condições, as energias, ele conseguia ver onde é que aqueles irmãos que ele curou estavam. E ele estava vendo aqueles irmãos que foram curados, ao invés de buscar a transformação, a renovação, o aprendizado, foram buscar novamente os prazeres da vida mundana. Então ele disse, eles não aprenderam as lições e vão cair novamente em desequilíbrios, porque estão voltando à vida anterior, sem aproveitar aquilo que receberam de bênção. É por isso que André Luiz nos fala, quando chega uma dor para nós, conte as bênçãos, são tantas. Não esqueça que nós estamos recebendo bênçãos todo dia. Estar aqui hoje e agora é uma bênção do Criador para nós. Então, se a gente recebe um benefício, que nós saibamos ser gratos por esse benefício recebido, mas avaliar dentro de nós o que é preciso mudarmos. A doutrina espírita não exige mudança de nós. Nós é que vamos aprendendo a mudar de acordo com o conhecimento, com o entendimento. O que é importante aqui? Nós compreendemos a finalidade superior da vida, de estarmos vivos e do amor e da paz que devemos buscar? E a lição que nos fica é, como andam nossas vidas após o contato com Jesus? Jesus nos mudou? Quando Jesus nasceu para nós em nosso coração? É uma pergunta que nós temos que nos fazer. Nós sabemos que Jesus nasceu para Paulo quando ele caiu no caminho de Damasco. Nós sabemos que Jesus nasceu para Joana de Ângeles, quando ela disse lá que ela foi queimada, viva, que não abjuraria Jesus. Jesus nasceu para Pedro, quando Pedro negou 3 vezes naquele dia, chorou. E aí depois que ele viu o que ele tinha feito, ele fez o que? Ele renasceu novamente para conhecer Jesus. Aí ele foi trabalhar para Jesus. Então, aqui fica para nós como andam nossas vidas após o contato de Jesus? Mudamos, estamos tentando trabalhar. Vamos deixar bem claro aqui para a gente. Não seremos anjos nessa encarnação. Com certeza não, porque estamos num mundo ainda de inferioridade, a caminho da regeneração. Mas nós podemos ser melhores a cada dia. Não importa o que fizermos até hoje, até agora, mas hoje é o momento presente que Deus nos deu. Nós podemos fazer mudanças se acharmos necessário agora, hoje, amanhã. O amanhã não sei como vai ser, porque pertence a Deus, mas o hoje está aqui. Esse momento hoje eu posso fazer escolha. Eu posso decidir como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou caminhar. É isso que ele nos fala aqui. Esse meu encontro com Jesus, posso melhorar? Posso fazer algo mais para realmente ser aquele que segue Jesus? Posso ser um semeador de Jesus? Semeando a palavra, semeando o comportamento, semeando ações boas? É a nossa reflexão para a gente poder trabalhar isso em nós. Lembrando mais uma vez, a doutrina espírita não nos cobra nada, é muito importante isso. É a gente que vai trabalhando essa mudança através do entendimento, através do conhecimento. O que é importante para a gente aqui também? Quando nós estamos passando por tempestades, a gente passa, Às vezes nós estamos aqui, de repente vem uma situação difícil na nossa caminhada, a gente não sabe como enfrentá-la. Mas se nós estamos ligados a Jesus,
se nós estamos sob o teto amoroso de uma casa de oração, seja ela qual for, se nós estamos conectando com o Criador todos os dias da nossa caminhada, através da oração, através da prece, nós vamos receber o amparo que necessitamos. Podemos não ter a cura que queremos, mas teremos a condição de enfrentar com mais paciência, com mais tolerância a dificuldade que nos chega. E aqui nós temos uma outra lição de Jesus, que é a lição quando ele estava lá no barco, lembra? Na tempestade, estava no barco, ele estava dormindo aparentemente, e os seus apóstolos morrendo de medo, porque achavam que iam desencarnar naquele dia. E ele, mas como nós estamos aqui, Jesus dorme, né? Jesus está lá dormindo. Jesus acalma a tempestade, né? O que acontece aqui? Quando nós estamos passando por tempestades, como é que nós reagimos? Jesus está conosco? Nós estamos confiantes de que Ele vai nos ajudar? Nós estamos serenos e tranquilos de que essas tempestades que nos vêm a cada dia é para o nosso crescimento e que nós não estamos sozinhos em momento algum? Por mais difícil que seja a caminhada, nós sempre temos alguém que nos ajuda. Nós temos amigos espirituais que nos amparam, protetores e mentores individuais, mas temos também o das casas de orações que nós frequentamos. O que fica para nós com essa lição de Jesus? Que os sofrimentos sejam recebidos com resignação, paciência e restrita confiança em Deus, servindo ao próximo que vai nos dar combustível e energia para a alegria de viver. O que fica de lição? Que o Cristo não esteja adormecido em nós quando as dores nos chegarem. Que nós despertemos para os seus ensinos. E quando algo nos tirar da zona de conforto, nós estejamos confiantes de que nós estamos amparados e assistidos e temos toda a condição de vencer as dificuldades. Essa é outra lição que Jesus nos ensina. Nós não estamos sós, não estaremos sós em momento algum, e toda tempestade, seja ela pequena, grande, seja ela qual for, conosco ou com a família, tem um propósito divino para nós. E esse propósito divino é que nós aprendamos a amar. Sempre nós vamos cair nessa condição de aprendermos a amar, porque é o que nós precisamos fazer aqui na Terra. Amar aquele amor universal, aquele amor que ama e não vê a cor, não vê a clara, não vê nada, não vê cabelo, não vê nada, ele apenas ama, porque é um irmão igual a ti, é um irmão em crescimento, é um irmão que está desenvolvendo também, tanto quanto nós, a mesma condição de crescimento. Quando nós vemos essa lição de Jesus, ele disse claramente lá para nós: vinde a mim, todos vós que estáis fadigados, que eu vos aliviarei. Lembra da passagem de Jesus? Nos dando força, nos dando fé, nos dando estímulos para que nós sigamos adiante. Vinde a mim, procure-o. Lembra das falas de Jesus? Vai, não peques mais. A tua fé te curou, disse para a mulher hemorroísta, e tantas outras passagens que ele diz. Ou como ele disse para Natanael ben Elias, o paralítico de Cafarnaum: levanta-te, toma teu leito e anda. Levanta-te, toma as tuas experiências que te trouxe até aqui e caminha, segue adiante, corrige o que tem que corrigir. Essa é a lição que ele está nos dizendo. Não importa quais são as dores, quais são as angústias, tudo é questão da gente trabalhar isso em nós, confiando no Pai Criador. O Espiritismo, eu trouxe aqui uma mensagem, o Espiritismo nos dá essa fé inabalável no futuro. Nos dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o fim. Por quê? Porque nós sabemos com o Espiritismo de onde viemos, para onde vamos, o que fazemos aqui, qual a nossa destinação. E quando nós estamos estudando, nós entendemos que somos aqueles espíritos em processos de evolução. Não sei o que fiz no passado, não importa. Como nos diz a irmã Cidufo, deixa o passado onde está, faça as pazes com ele. Não vai conseguir mudar, mas mude agora, trabalhe agora. Se alguma coisa nos aconteceu, ou a nossa família, ou a pessoa que nós amamos, vamos confiar que é o momento de nós juntos enfrentarmos as dificuldades, nos conectando com paciência, com tolerância, com resignação e com amor. É o que nos fala o Evangelho. Está lá bem claro para nós, né? Que nós coloquemos tudo sobre a rocha. Que rocha é essa? A rocha dos ensinos de Jesus. As lições de Jesus para nós, todas elas, são lições de fortalecimento. São lições de nos dar
força para caminharmos e irmos em frente, para nos dar coragem para vencer a nós mesmos, porque é preciso coragem para vencer a nós mesmos, as nossas dificuldades, as nossas mazelas. Uma outra lição que nós temos também, quando Jesus fala da oração. Os seus apóstolos, Jesus tinha um costume de orar ao começar um trabalho e ao terminar um trabalho. E seus apóstolos que estavam aprendendo lições ainda perguntaram, mas Senhor, por que oras tanto, né? Na verdade, a gente ora numa casa de oração também para começar um trabalho e para terminar. Um dia um aluno me perguntou, mas isso não é dogma? Eu falei, não. Conectar-se com o Criador não é dogma, é conversar com Ele. A casa de oração, quando faz uma prece inicial, ela está agradecendo aquele momento que está sendo aqui colocado, que o plano espiritual já preparou, porque eles estão preparando o trabalho. E quando nós fazemos uma oração ao final, nós estamos agradecendo o que nós recebemos e pedindo proteção até os nossos lares. Então Jesus disse assim, eu e o Pai somos um só. E nesse livro, Trigo de Deus, que eu trouxe, que eu citei para vocês, tem uma mensagem sobre a terapia da oração. A alma tem necessidade da oração. Orar é buscar Deus. O silêncio propicia a busca. A solidão renova as energias. E a comunhão com a fonte criadora de nossa vida faculta o prosseguimento dos compromissos abraçados. Orar é se conectar com o Criador. Qual é a lição que Jesus deixou? Está lá em Mateus 24, 41. Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então Jesus já está nos dando outro entendimento, outra lição. Uma outra lição que nós temos, está no nosso Evangelho, é os 3 imperativos que Jesus deixou para nós. Pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Está no nosso Evangelho, são capítulos do nosso Evangelho. Por que pedir? Que nós aprendamos a buscar o bem legítimo, nós aprendamos a conexão com o Criador e peçamos. Peçamos o que nós achamos que somos merecedores e que queremos, que pedimos, que podemos receber. Às vezes nem merecemos, mas pedimos assim mesmo, porque isso vai nos conectar com Ele. Talvez não recebamos como nós desejamos, mas podemos receber em outro momento. Porque nós sabemos que muitas vezes a gente pede algo agora, mas daqui 10, 20 anos que nos acontece, porque não é o momento, não é a oportunidade. Quando ele diz buscai o entendimento. Hoje nós estamos buscando alguma coisa na casa de oração. O entendimento, a compreensão, o passe, a água, mas principalmente a calma, né, interior, a energia interior, a vibração boa que vai nos dar aí paz para caminharmos mais um dia até a próxima semana, que a gente volta aqui novamente. Quem frequenta só aqui, há pessoas que vão em outras casas, né? Batei a porta do Cristo, nós vamos receber. Batei a porta do Pai, Ele vai nos abrir. Mas nós precisamos ir lá, pedir, nos conectarmos, nos colocarmos como seres necessitados que somos de amor, de esperança, de fé e de paz. Nós sabemos também que nós temos o livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio que nos foi dado é um presente divino. Não somos máquinas, é para que nós façamos escolhas conscientes, lembrando que toda escolha que a gente faz, ela tem consequência. Eu sempre digo que a semeadura é livre, podemos semear o que quisermos, iremos colher também o que nós semeamos. Ninguém vai colher, o pai não vai colher, a mãe não vai colher, é nós que vamos colher o que nós semeamos. Então, quando eu tenho esse entendimento, eu posso fazer o que no meio do caminho? Eu posso tirar as ervas daninhas, né, que estão ali impedindo o meu caminho. Eu posso tirar o orgulho, a vaidade, no nosso caso, como seres humanos que somos. Eu posso fazer uma avaliação da minha vida até hoje e ver o que eu posso mudar. Não preciso apontar para ninguém o que eu posso mudar, nem apontar o outro que o outro tem que mudar. E olhar para dentro de nós com um novo olhar. A doutrina espírita nos dá esse novo olhar. Um olhar de quem entende, de quem compreendeu, de quem sabe que é um espírito estagiando aqui, nessa escola que é a Terra, nesse hospital que é a Terra, hospital para nos curar o coração, a mente, o sentimento e o pensamento. Nessa oficina que é a Terra que nos dá trabalho, para a gente trabalhar, para servir, para trabalharmos as nossas imperfeições, para buscarmos ser criaturas melhores.
Esse é o nosso caminhar aqui. Mas para isso, eu preciso estar ligado com o Criador. Eu preciso saber que existe um ser superior a nós, que nos criou, que nos deu a vida, que nós estamos aqui num processo de aprendizagem para um mundo melhor. Não sabemos quando iremos para esse mundo melhor, mas podemos ir. Podemos ir pelas nossas ações, pelas nossas escolhas. Isso que é importante na doutrina espírita. Por isso que eu sempre falo, nós precisamos estudar, precisamos despertar para o conhecimento. E aí, com o conhecimento, a gente faz as escolhas mais corretas. Não importa se eu escolhi o caminho não tão bom, mas eu vou responder por esse caminho sabendo que eu responderei por ele, não é? Não é como na época de Moisés, que quem iria pagar até a última geração, quarta, quinta geração. Não, é nós mesmos que vamos responder pelos nossos atos. Não é o pai, não é a mãe, não é o tio, não é a avó, é nós. Porque o Pai quer que nós sejamos todos um dia esse anjo que um dia nós seremos. Não somos hoje, mas seremos numa outra situação. Uma outra passagem que a gente vai falar da lição de Jesus é sobre o perdão. Como é difícil perdoar aos inimigos. E nós vamos aprendendo no decorrer do estudo de todas as lições de Jesus que o perdão é bom para nós. Vamos inverter esse papel de que o perdão é o outro que merece, é o outro que precisa, eu não preciso, precisamos. Nós não somos apenas credores de perdão, nós somos devedores de perdão. Então, o que nós precisamos entender com o perdão, e Jesus é claro sobre isso, né? Perdoa não 7 vezes, mas 70 vezes, 7 vezes. Ou quer dizer, perdoa sempre. Por quê? Porque o irmão está sempre precisando? Não, porque é bom para nós. Alivia as nossas dores, nos coloca em conexão com boas energias. Há uma passagem que diz assim, quando a gente não perdoa, nós estamos dando àquela pessoa que nos magoou e nos feriu o poder sobre o nosso sono, sobre a nossa vida, sobre o nosso corpo que a gente não come, né? Principalmente quando nós deixamos o rancor e a raiva nos dominar. Nessa passagem é muito clara, Jesus deixa uma orientação para todos nós. O discípulo do Evangelho será a luz do mundo, o sal da terra, o pão da vida, e nunca o fel, o veneno e a treva. Nos orientando que nós somos aquele que vamos espalhar os seus ensinos. Não existe fel para nós temos que ser aqueles que procuramos perdoar, compreendendo o limite de cada um, porque cada um de nós tem um limite diferente, cada um de nós está numa evolução diferente, cada um de nós está num aprendizado diferente. Neste momento, como eu disse no começo, nós não somos iguais. Um dia seremos todos, mas nesse momento nós estamos com experiências. Às vezes a experiência que eu tenho não é a mesma da Thaís, não é a mesma dela, mas todos nós estamos recebendo a oportunidade de viver essas experiências e continuar trabalhando com essas experiências, crescendo. Uma outra passagem muito importante que a gente trouxe de lição de Jesus é com relação à humildade. Jesus era um ser humilde, lidava com todos, convivia com todos, né? E nós ainda estamos aprendendo a ser humilde, nós ainda temos um orgulho conosco, né? Um egoísmo. Eu não tenho orgulho, será? Vamos olhar, né? A gente às vezes fala uma palavra que não gosta, pronto, já nos ferimos, nos magoamos, até nem conseguimos superar muitas vezes. O que nos disse essa passagem? Jesus sabia que ele iria para a crucificação, vamos colocar assim, encurtando a história. E naquele dia, na última reunião, ele fez uma reunião com todos no jantar, e ele resolveu então lavar os pés de cada um. Por quê? Porque ele dizia que iria para um lugar longe, e aí os seus apóstolos ficavam assim, poxa, quem vai assumir? Quem vai exercitar o poder, né? Quem vai ser o grande perante os outros? E Jesus deu uma lição maravilhosa que é para nós também. Foi lavar o pé de cada um dos seus apóstolos. E Pedro, a gente sempre fala que nós somos um pouco de Pedro. Pedro disse, não vai lavar os meus pés. E não queria. E Jesus disse a Pedro, se não te lavar os pés, não terás parte comigo. Porque aqui está mostrando a questão da humildade. Porque aquele que segue Jesus, ele serve a Jesus. Ele é semeador de Jesus. Ele busca ser caridoso, amoroso, fraterno, solidário. Ele busca compreender o estágio que o irmão está, sem acusar, sem apontar. E se puder ajudar, ele vai ajudar, com a caridade material ou com a caridade moral. E essa lição aqui para a gente é muito importante, porque nos fala assim, não superestimemos os nossos valores.
Tudo que nos foi concedido pelo Pai é para que nós sejamos melhores, é para que nós saibamos lidar com a nossa encarnação atual. Nós temos todos potencialidades, cada um diferente do outro, e essas potencialidades nos foram dadas para que nós possamos exercer a nossa função aqui na Terra, de justiça, amor e caridade, que é a lei que nós sabemos, né? Caridade para com o outro, que é o perdão para Jesus. É o BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão. E nós aqui aprendamos a exercitar isso em nós. E quando ele fala, não terás parte comigo, porque se nós não estamos trabalhando isso em nós, quando é que nós vamos ter Jesus aqui dentro de nós? Porque a construção do reino de Deus, que ele falou, e a gente sabe que está lá no acho que é 3º capítulo, ou 2º, né, do Evangelho, essa construção do reino de Deus se faz com interiorização nossa, olhando o nosso lado bom, o nosso lado não bom e trabalhando isso em nós. Essa é a nossa função, construindo esse Jesus que vai estar conosco, para chegarmos um dia a ser como Pedro, né? Hoje não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele disse naquela época, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que é o caminho? O ensino moral. Ele nos ensinou esse ensino moral para a gente caminhar melhor, para a gente ser feliz aqui, talvez uma felicidade relativa, porque a verdadeira felicidade é quando nós estamos aí só no patamar do amor verdadeiro. Mas ele nos ensinou isso também, né? O caminho, o seu ensino moral, a verdade, que somos seres espirituais, que a verdadeira vida é a vida do espírito. Como Kardec nos fala várias vezes nas obras, o mundo físico pode acabar, mas o espiritual sempre existiu e vai existir. Existem muitas moradas que nós não conhecemos hoje, e essas moradas são melhores do que a Terra. Moradas onde as pessoas vivem mais felizes, que não tem tanto peso de dívida, né? Peso de coisas que têm que ser consertadas. Nós estamos nesse mundo de expiação e prova, caminho da regeneração, justamente dessa forma. Nós vamos sair dessa questão da expiação, vamos para a regeneração um dia, não sabemos quem vai, não sabemos, isso só o Pai sabe, mas nós podemos ir construindo isso aqui agora, para que nós um dia possamos chegar nesse mundo, né, sabemos lá quando vai ser, mas melhores, em condições de mais olharmos para dentro de nós. E Kardec fala claramente lá no livro no Céu e Inferno, há muitas moradas na casa do meu Pai, e essas moradas são melhores do que aqui. Kardec coloca regeneração para nós. O que é a regeneração? Onde nós lá iremos trabalhar o conhecimento, o autoconhecimento, olhando para nós, né? E vai ter o mal, mas não tanto quanto nós temos hoje na nossa morada atual. Outra coisa que é importante, Jesus deixou para nós essa orientação de conduta. É outra lição. Tudo que eu trouxe aqui para a gente hoje são lições de Jesus, para que nós possamos viver o dia a dia da nossa caminhada. Não é algo que sim, não posso. Nós podemos. Nós temos os potenciais em nós. Nós temos habilidades adormecidas que a gente não colocou em prática ainda. Não sei se a Thaís, né, imaginou que um dia ela seria presidente de casa, né? Mas ela está aí, né? Ela programou, não sabia, mas ela está aí. E assim, o nosso potencial vai crescendo de acordo com as nossas ações. Muita gente que não sabia nem que ia dar passe, hoje dá, hoje lida com criança. Esses potenciais estão em nós. Nós precisamos olhar aqui para dentro, fazer aquela introspecção e dizer o que eu faço agora. Jesus não disse, né? Que queres que eu faça? O que queres que eu faça, Senhor, com esse aprendizado? O que queres que eu me torne após conhecer a doutrina espírita? O que eu posso fazer de bom para a pessoa que está ao meu redor? E assim ele disse, amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. Está aí o exemplo de Jesus, a conduta que ele nos diz. Quer trabalhar? Faça ao próximo como quer que faz para nós. Porque ele nos conhece, nós queremos o melhor para nós. Esse fazer ao outro o que nós queremos para nós é a gente desejar o bem, apesar da pessoa nos magoar e nos ferir muitas vezes. É a gente saber que nós estamos aqui todos no mesmo processo de crescimento evolutivo. Recebemos todos a mesma chance de reencarnação, com famílias diferentes, com problemas diferentes, mas todos estamos com um objetivo, que é construir em nós esse reino de Deus, que é construir em nós essa caminhada rumo à perfeição.
como nos diz Eulália Bueno, né? Essa angelitude que faz parte da nossa caminhada. Mas isso se constrói aos poucos. Não, mudei, amanhã sou santo. Não, é uma construção, porque tudo que você faz rapidamente não fica. É uma construção gradativa. Se nós olharmos para dentro de nós, nós somos hoje melhores do que ontem. Se olharmos há 10 anos atrás, há coisas que nós fazíamos que hoje não fazemos mais. Isso é mudança, isso é transformação. Isso é a gente estar trabalhando para ser uma criatura melhor. O que nós temos aqui, de quase chegando ao nosso final? Lá no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o título Cristo Consolador. Se nós olharmos aquela passagem, eu recomendo a todos que não leu, leia, mas leia com bastante atenção. Vou fazer que nem Joana fez com o Divaldo, né? Leia 1, 2, 3, 4, aí estude depois, né? Porque lá tem o Cristo Consolador, nos orientando várias e várias lições, nos dizendo que nós não estamos sozinhos. Lá no final, Kardec escreve assim: eu, o jardineiro divino, está escrito lá, a gente quase não percebe essa frase, mas o jardineiro divino é Jesus, que veio à Terra cultuar esse jardim para nós. Nós somos seres que nascemos para ser felizes, mas estamos caminhando nessa felicidade por escolhas que muitas vezes não são corretas, não são boas, mas nós também temos a condição de mudar essa situação e de trabalharmos hoje para sermos melhores amanhã. Como eu disse, já foi o que foi, já foi, vamos responder depois pela lei divina, mas eu posso mudar hoje. Como diz o Chico, eu não posso voltar atrás, mas eu posso fazer um novo recomeço. E é assim que está nos dizendo aqui, lá nesse capítulo 6, o Cristo Consolador, ele nos fala que nada está nos dado além das nossas forças. O fardo não é mais pesado do que nós podemos carregar. Daí ele nos fala também da nossa conexão com o Criador. Esse capítulo 6 diz para nós, Jesus veio para nos ajudar, é o nosso governador terreno. Ele acompanha a Terra desde quando a Terra começou, né? É o responsável por todos nós aqui. Mas nós precisamos fazer algumas coisas nesse sentido. O que é importante? Que a gente deixe Jesus cultivar o nosso jardim. Deixe o nosso jardim florir. Vai ter ervas daninhas? Vai, com certeza. Mas vai ter flores? Vai. Flores bonitas? Vai. Vai ter amor? Vai. Nós estamos cultivando com Jesus. Que nós deixemos Jesus entrar até nós, sabendo que Ele é o divino amigo, ou o celeste amigo, que está no livro, que ele escreve assim, o celeste amigo, ou o irmão maior, o sol de nossas almas, que está aqui nos orientando a ser criaturas melhores e criaturas mais amorosas, mais fraternas, mais solidárias. Passaram-se 2026 anos e nós ainda estamos tentando aprender o que Jesus ensinou. Podemos fazer diferente? Podemos. Nós podemos mudar o pensamento, o sentimento, a ação, através da vivência do Evangelho do Cristo. Não nos pede que sejamos magos em perfeição, apenas que nós façamos mudanças que possamos fazer. Que nós nos amemos uns aos outros sem exigir nada. E que nós respeitemos o estágio de cada um. E aqui eu falo a nível familiar também. Porque é na família que nós temos os maiores desafios da nossa vida. E esses desafios nós aceitamos estar nesse lugar, nesse momento, com as pessoas certas. Ninguém está no lugar errado, porque nós estamos lá para aprender essas lições de Jesus. Mas não é só aprender e conhecer, é vivenciar e praticar. Essa é a diferença. Que nós possamos praticar as lições de Jesus com o amor que Ele nos ensinou. Lembrando que nós estamos aqui num processo de lapidação das nossas imperfeições. Estamos aqui num processo de construção desse reino de Deus, que nós vamos levar a cada encarnação que a gente tem. Lembrando que tudo que nós fizermos de virtudes aqui, nós vamos levar conosco. Tudo que for material vai ficar. E quando nós chegarmos ao plano espiritual, a desencarnarmos, não vão nos perguntar quantas casas, quantos carros, quantas não. Vão nos perguntar quantas lágrimas nós enxugamos, quantos corações amargurados nós abraçamos e aliviamos. E quanta paz nós trouxemos às pessoas que nos procuraram. Essa será a nossa moeda de troca no plano espiritual, a moeda do amor, a moeda de nós trabalhando as nossas mazelas e servindo ao irmão. Nós temos ali, né, vamos ter daqui a pouco o nosso encontro, semeadores de Jesus. Todos nós somos semeadores de Jesus, todos, sem exceção. Uns mais, outros menos.
Mas todos nós viemos aqui com esse compromisso de sermos criaturas melhores vivendo o amor de Jesus. E amor é o que Jesus ensinou. Então, se nós estamos semeando o amor, nós somos semeadores de Jesus. Que Jesus esteja conosco, amparando, assistindo e conduzindo, e que cada um possa, com certeza, sair melhor do que chegou, pelo passe, pela água e pelas reflexões que essa casa nos traz. Uma boa noite a todos. Então vamos, mantendo a nossa sintonia com o plano maior, a nossa energia com essa casa, a conexão com o Pai Criador, deixando qualquer preocupação ou pensamento fora, para que nós nos conectemos com Ele. E neste momento de conexão, sintamos Deus em nós, Jesus em nós, espiritualidade em nós. Senhor, neste momento, nós elevamos o pensamento a Ti mais uma vez, para agradecer. Agradecer as oportunidades que nos concede, agradecer esta encarnação que nos concedeu como presente de vida, agradecer a família que nos concedeu, agradecer a oportunidade que nós estamos tendo aqui agora, de estudarmos a doutrina espírita e de conhecer melhor os ensinos de Jesus. Muito obrigado também por nos enviar seu Filho Jesus, meigo Rabi da Galileia, que nos orientou, nos guiou, nos conduziu, e nós estamos aqui buscando vivenciar. E neste momento, Jesus, nós agradecemos por estar conosco, por nos amparar, por nos assistir. Tu dissestes que ninguém está só. Se tivesse um ou mais, lá estaria com ele. Então está conosco, não somente nesta casa de oração, mas em nossa vida particular. Muito obrigado por tudo. Obrigado também à espiritualidade maior, aos amigos que nos assistem, a todos aqui neste momento e a esta casa que nos acolheu. Obrigado pela força, pelo amparo, pelas energias. Mas aproveitamos esse momento em que estamos todos aqui com bons pensamentos e sentimentos. Vamos pedir a Deus que abençoe os aflitos, os desesperançados, os que estão passando as dificuldades materiais, morais e espirituais. Que esses irmãos recebam um alento, sabendo que Jesus lá está, amparando, assistindo, conduzindo a cada um deles. Senhor, que nós possamos voltar aos nossos lares melhores do que chegamos, e que nós possamos abrir a nossa mente e o coração para ser semeador de Jesus em todas as nossas ações, no caminhar da nossa jornada. Muito obrigado por tudo, e assim seja.